Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês, tá? Aos amigos do canal Voz Ativa também, seja muito bem-vindo nesse sábado, que é 18 de abril de 2026. Que a paz de Jesus seja com vocês também nessa manhã. Aquela hora que a gente fez a oração inicial, eu possivelmente não deu para dar boas-vindas, mas a gente deu boas-vindas agora, porque às vezes algum pode pensar assim: o pregador já chegou, não cumprimentou, mas agora é o momento da gente nos cumprimentar. Muito bem, quero agradecer por você pela sua presença, que Deus abençoe você, jovem, abençoe você, criança, aos irmãos e às irmãs, aos nossos irmãos que estão retornando para a casa de Deus, seja muito bem-vindo também, que a paz de Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Hoje é um dia especial porque é dia que a igreja está comemorando o dia do diaconato e também da diaconisa. Vamos entender, dentro do contexto da palavra de Deus, qual é a função do diácono dentro da igreja. Quantos diáconos nós temos aqui na igreja hoje? Beleza, ao final do culto eu gostaria que você viesse à frente, tá bom? Você já tem esse manual, não é isso? O de vocês até deram até uma renovada, né? Esse aqui é de 2006, quando eu ganhei ele, eu guardei, e aí, embora a gente acabe usando em alguns momentos especiais como esse. O diácono não é somente estar aqui, mas o diácono ele tem uma função múltipla dentro da igreja. Você vai entender isso hoje, e você vai sair daqui hoje com essa convicção, com essa certeza de qual é a sua função. Agora eu pergunto, será que diácono é somente para o diácono, a diaconisa, ou também você que é membro da igreja pode ser também um diácono ou uma diaconisa também? Obviamente que sim, isso é válido para todos, não tem separação, tá bom? Então eu quero convidá-los a você a se colocar de pé mais uma vez. A gente, como o João já cantou a música, né? Ao olhar para a cruz, olhar para Jesus, então nós vamos fazer uma oração pedindo a Ele que nos ajude a entender a palavra de Deus neste momento, e assim Deus fale a mente e o coração de cada um de nós nessa manhã. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Queira abençoar, Deus, a cada amigo, amiga, irmão, irmã, jovem, criança, adulto, homem e mulher. Abençoa todos, para que receba a bênção do Senhor em todas as áreas da vida. Suplicamos a Ti misericórdia, graça, perdão, restauração e salvação em Jesus Cristo. Pai amado, obrigado pelas bênçãos outorgadas e recebidas para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito, ó Pai, suplicamos a Ti que ao abrir a Tua palavra, o Senhor fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, resolva os nossos problemas e nos concede a paz. Fique conosco hoje e sempre. Humildemente suplicamos o batismo do Espírito Santo, a transformação, a consagração da nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Podemos assentar? Muito bem. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão do nosso tempo daqui, ó. Servo de coração e guardião da esperança. Alguém já ouviu esse título por aí? Aqui, ó. Servo de coração e guardiões da esperança. Qual o significado da palavra guardião? O que significa a palavra guardiar? Seria alguém simplesmente guardar algo ou seria vigiar? O que vocês acham? Me ajudem aí. Qual o significado da palavra guardião? Ou guardiar? Vigia. Então, você e eu somos de fato guardiões da palavra de Deus. E aqui, ó, servos de coração. Porque a lição desse trimestre, dessa semana, está falando da importância de servir. E a lição da próxima semana ela vai falar todinha sobre a importância da Bíblia Sagrada. Então o servo tem que ter um manual.
Assim como o diácono tem esse manual, assim como o carro tem o seu manual para o uso, assim como o celular, como qualquer aparelho eletrônico tem um manual, até mesmo no trânsito você tem o manual do trânsito, ou seja, você tem as leis, você tem as regras para obedecer. Então aqui temos servo de coração, temos guardião. Então quem é o manual nosso? A Bíblia Sagrada. E quem é o nosso maior servo? Jesus. Então ele nós devemos servir. E ele fala, vocês são guardião da esperança. Dentro desse contexto também, nós temos aqui hoje vamos homenagear pessoas dedicadas, diáconos e diaconisa, pessoas que dedicam a vida na igreja. Agora, será que o diácono é apenas para organizar plataforma, organizar ornamentos para a Santa Ceia, organizar a entrada e saída de criança, vigiar a criança? Eu me lembro há um tempo atrás, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos de idade, o diácono da igreja é aquele que ficava na porta, de terno, sério, e quando uma criança fazia bagunça, já olhava com o olhar 71, ou olhar atravessante, e a criança ficava quieta. Antigamente as crianças da igreja eram um pouquinho diferentes. Nos anos 80 e 90 tinha a historinha das crianças, e aí na hora da história dos adultos você não via um pio, um barulho sequer, porque era uma tensão total, porque os diáconos ficavam atentos ali os bancos. Então quando uma criança fazia alguma travessura, a mãe levava a criança para o banheiro e lá batia aquele papo, e a criança voltava sorrindo para a igreja, ou seja, voltava com os olhos lacrimejando quietinha, e eu vi a história dos adultos. E quando uma criança saiu, o diácono ia atrás e a criança já voltava rapidamente. Então, será que a função do diácono é isso? Aqui, ó, aqueles que servem com amor, dedicação e humildade. Quando falo humildade, não significa eu apenas estar de roupa simples, ou de roupa rasgada, ou cabeça baixa, não é isso. Humildade é você andar de cabeça erguida, você tentar ficar em paz com todas as pessoas e procurar dedicar amor e servir. Jesus, ele veio para dar vida em resgate de muitos, ele veio para servir, não para ser servido. Dentro disso também, a gente percebe que são pilares essenciais na casa de Deus, sempre prontos a acolher, auxiliar, demonstrar o verdadeiro espírito de serviço cristão. Essa é a função de um diácono da igreja. Mas quando é que surgiu tudo isso? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Deixa aberto em Atos 6 aí, que nós temos vários exemplos da Bíblia, da Palavra de Deus, mas esse é um dos que eu vou usar com você. Atos capítulo 6. Deixa marcadinho aí. E volta aqui para a tela para você entender um pouco mais. Dentro desse contexto também, você percebe que o trabalho do diácono e da diaconisa, ela vai muito mais além do que isso. Vou pedir para o Marcos passando para minhas imagens aí. E aqui, ó, quando é que surgiu então? Vamos lá em Atos 6, verso 1. Atos capítulo 6, verso 1. Está aí o primeiro verso, nós vamos ver nessa manhã. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Por quê? Primeiro, após a ressurreição de Jesus Cristo, o derramamento do Espírito Santo, Jesus falou aqui o seguinte: ó, vocês ficam aqui orando durante 10 dias para receber o Espírito Santo. Depois disso vocês vão cumprir a missão. Qual foi a missão? De pregar o Evangelho. Atos 1 e Atos 2. Então, após a ressurreição de Jesus, ele passou mais 40 dias orientando 500 pessoas. Está lá em 1 Coríntios 15.
Depois ele subiu para o céu. Então quando ele falou, eu vou subir e vos enviarei quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo então veio para estar no lugar de Jesus, para convencer as pessoas do pecado. O que mais? Me ajuda aí, do pecado, da justiça e do juízo. Então, três coisas, está em Atos 16, em João 16, 7 a 13. Então Jesus ficou falando o seguinte, ó, fiquem todos aqui orando durante quantos dias? Quantos dias que eles tinham que ficar orando na igreja? Eu não ouvi. Quantos dias? 10 dias. Depois de 10 dias então, vocês vão receber o Espírito Santo e vão sair para proclamar. Atos 1:8 diz que recebereis o poder do Espírito Santo, serei minhas testemunhas nos 4 cantos da terra. Estou aqui resumindo para a gente ganhar tempo. Então, depois da descida do Espírito Santo, então eles começaram a proclamar a mensagem. E aí começou a haver um acréscimo de pessoas. Em Atos capítulo 3, em Atos 2, você vê que Pedro fez um discurso. Quantas pessoas se converteram? Lembra lá? Quantas pessoas se converteram no sermão de Pedro? 3.000 pessoas ou mais. Então agora, imagina agora, o acréscimo da igreja, 3.000 passa para 5.000. De 5.000 chegou a 100.000 cristãos naquela época. E agora o evangelho começou a expandir. Começou então a comunidade ser organizada, ser refeito de nos cargos. Então agora começa a avançar muitas pessoas, o crescimento, e começou a faltar auxílio para as pessoas que eram viúvas, que eram pobres, que eram órfãos. E agora começou a divergência entre um grupo de helenistas e os judeus. Pessoas que eram lideradas por outro grupo e pessoas não judeus. Então, helenistas é um grupo separatista e judeus eram outros. Então, imagina agora pessoas separadas, cada um no seu quadrante, no seu líder. E agora, então, necessitava de uma divisão correta. E aí surge Atos capítulo 6, Estevão. E você me acompanha agora no relato agora. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 7 de Atos 6, tá? Atos 6, a gente leu o verso 1, me acompanha do verso 2 até o verso 7. Então, os 12 convocaram, Atos 6, verso 2 agora, até o 7. Então, os 12 convocaram a comunidade, um discípulo, e disseram: não é razoável que nos abandonamos a palavra de Deus para servir às mesas. Então aqui nota que o discípulo de Jesus chamava aquela comunidade para dividir, ou seja, não é justo que a gente deixe de pregar a palavra para cuidar dessa comunidade. Então temos que chamar alguém para liderar, cuidar dessas pessoas. Olha o verso 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós quantos homens? 7. De boa o quê? Reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. Então, note que aqui chamaram os 7 e começou a dividir as obrigações dos cargos entre eles. Verso 5, versículo 4: dos quais nós vamos consagrá-los à oração e ao ministério da palavra. Verso 5: o parecer agradou a quem? A toda a comunidade. E elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Procópio, Nicador, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia. Ele era gentil, ele era de outra nacionalidade. Verso 7: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então notem que teve que se usar aqui de boa, vamos dizer assim, de boa sabedoria, de boa palavra, de bons conselhos, de boa conversa, para escolher 7 homens para ajudar na obra do Senhor. Então vamos aqui algumas imagens para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão das escolhas dos 7 homens. Vamos lá. Aqui nos mostra Jesus
sendo ali ressuscitado, tá? A próxima imagem, Jesus aparece ao discípulo e dizer, olha, ide pregar o Evangelho. Como eu falei lá no contexto, para que o Evangelho fosse pregado, era necessário receber o Espírito Santo. Você pode ler o livro de Atos 1 e Atos capítulo 2. Esses dois capítulos escrevem sobre isso. Pode passando aí. E aqui, foi a descida do Espírito Santo. E aí eles começaram a difundir a mensagem. Como que é isso? Naquela época as pessoas tinham estudo? Não tinha nenhum estudo. Então imagina o Evangelho ter que ser pregado na Ásia, Europa, África e os continentes da América. Então começou pela Ásia, começou pelo Oriente Médio, depois se espalhou por toda a Ásia, depois se espalhou pela Europa, depois pelas Américas, enfim, nos 4 cantos da terra a mensagem foi espalhada. Então, se você pegar Atos 2, versos 8 a 11, você vai ver aproximadamente entre 17 a 19 países que a mensagem foi pregada. Então, homens que não tinham estudo, não tinham entendimento de linguagem, ou seja, de países, nações, não uma linguagem, uma língua que é uma repetição de palavras, que chama-se êxtase emocional, como a maioria da Irmandade aí fora diz que é o batismo do Espírito Santo, mas não é. O batismo do Espírito Santo foi para a pregação da palavra de Deus em nações e países. Se o próprio Jesus, que falava aramaico, ele falava um grego mais simples, chamado grego koinos, então ele pregava essa linguagem mais simples. Imagina agora falar hebraico, aramaico, grego, em algum momento a língua latim. Agora, imagina falar uma repetição de palavras que muitas pessoas usam como êxtase emocional, mas não é a palavra de Deus. Esse não é o derramamento do Espírito Santo. Você rodapiar, você chamado como reteté, isso não é de Deus. Então, nesse contexto que foi derramado o Espírito Santo para a pregação da palavra de Deus em nações, países, lugares diferentes. E assim foi alcançado. Pode passar? E então, ali estava Jesus com os discípulos pregando a palavra, receberam o Espírito Santo porque estava no cenáculo, que é um cantinho, uma sala, e ali estava orando durante 10 dias para receber o Espírito Santo de Deus. Pergunto para você nessa manhã que está comigo, que me ouvindo e me assistindo, quem trouxe você aqui essa manhã? Foi só a sua intuição? Seu desejo de vir à igreja para encontrar com os irmãos? Quem trouxe você hoje aqui, nessa manhã? Foi quem? A igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo me acordou na madrugada, acordou você, preparou, você ele tomou o seu dia de jejum, você preparou a sua melhor roupa, você passou o seu perfume, você escovou o cabelo, você passou o creme, fez o que tinha de fazer e você está aqui hoje. Porque o Espírito Santo nos trouxe aqui, tivemos uma semana de trabalho, de cansaço, aqui estamos pela graça e a misericórdia de Deus. Pode passando. E aqui então, essa cena mostra Jesus subindo para o céu e o Espírito Santo, o quê? Como promessa de fato se cumpriu. Pode passando. E aqui mais uma vez, só para vocês terem noção da mensagem sendo pregada ali. Então imagina naquela parte ali, 17, 19 países, cada um entendendo uma linguagem só, a palavra de Deus. Vamos passando, pode passando. Agora, olha o crescimento da igreja aqui, me acompanha aqui na tela. Volta aí. Com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, a igreja primitiva experimenta um crescimento significativo. O número de crentes aumenta rapidamente. Isso gera o quê? Uma necessidade de uma estrutura organizacional que foi organizada para lidar ou liderar com as demandas da comunidade. E aqui o povo aqui foi dividido, foi avançando, tá? Aqui vem a necessidade de líderes. Com o crescimento da comunidade, as tensões emergentes, os apóstolos perceberam a necessidade de líderes que possam cuidar das questões práticas administrativas. Portanto, precisavam de assistente para ajudar na administração, que aí nós acabamos de ler Atos 6, verso 1 a 7. E aí, quais foram os primeiros destaques da Bíblia? Está aqui, homens escolhidos, que lemos, que eram dedicados ao quê? Dedicado à oração, ao ensino,
ao cuidar da distribuição dos alimentos, boa reputação e, acima de tudo, cheio de sabedoria do Espírito Santo. Olha aqui, agora vocês vão entender o que cada um tinha que fazer. Estevão, conhecido por sua fé grande, sabedoria por seu primeiro mártir. Pergunto para a igreja, na opinião de vocês que estão aqui há mais tempo, vocês acham que o primeiro mártir foi Abel ou foi Estevão? Vamos lá, quero que vocês parem um pouquinho. A Bíblia fala que o primeiro sangue a ser derramado foi de Abel, Caim matando Abel. Vocês acham que o primeiro mártir foi a Estevão ou foi Abel? Vamos seguir a cronologia bíblica. O que vocês acham? Aí pensa um pouquinho. De acordo, se vocês forem analisar bem, Abel foi o primeiro mártir. Porque, embora não teve assim aquela perseguição, mas o seu irmão matou. Porque Abel era uma pessoa que procurava servir a Deus. E Caim também servia, mas Caim ficava dividido. Então, dentro desse contexto, Estevão foi o segundo mártir a ser morto. O primeiro mártir do Velho Testamento é Abel, e o primeiro do Novo Testamento é Estevão. Então, Estevão é um homem que pregava e realizava milagres. Não que ele punha a mão, ele orava a Deus e era Deus que usava para realizar os milagres. Ok? O segundo personagem, pode passar aí? Filipe, evangelista que atuou em Samaria, pregava e realizava milagres. Filipe também era um dos escolhidos para liderar a igreja de Deus na pregação. Vocês perceberam que todos eles tinham algo em comum? Tudo conectado a Jesus Cristo. Pregação da palavra com Deus. Pode passar? Aqui está o protocolo: garantia, justiça, igualdade entre os membros da igreja. Então ele procurava equilibrar as coisas. Nunca de mais e nem de menos, com equilíbrio. O cristão deve ser uma pessoa equilibrada. É claro que nós temos momentos que a gente perde a paciência natural, porque somos pecadores. Mas não podemos perder o quê? O sentido da razão. Pergunta para a igreja: entre razão e ser feliz. Pare e pense direitinho de você responder para nós agora aqui. Entre razão e ser feliz, qual que é melhor? O que vocês acham? Razão ou ser feliz? Quantos acham que é ser feliz? Levanta a mão. Vamos ser sinceros. Ser feliz. Não tem de responder. Quantos acham que ser feliz é melhor do que a razão? 1, 2, 3, 4. Beleza. Quantos acham que a razão é melhor? Agora, vou dar um exemplo. Suponhamos que você tem autoestrada, você está dirigindo ali a 80 por hora, aí vem um abençoado que quer fazer 120 ou 150 por hora. Aí de repente, num semáforo, dá umas barradas em você ali. E você está na sua mão 180 por hora. E ele está 120. O 120 está ali um pouco errado, o limite é 80. E aí, ele lá na frente, ele fala um monte de coisa com você. E você está aqui, na sua tranquilidade, sorrindo e feliz. E ele acha que está com a razão. Qual que você acha que está correto? O que está você com 80 por hora ou ele 120 por hora? Percebeu? Agora volta a pergunta inicial. Porque muitas vezes a gente não pensa em responder as coisas. A gente, nós somos assim para dar uma resposta para a gente ficar dentro daquele item. Entre razão e ser feliz, qual que é melhor? O que vocês acham? Entre razão e ser feliz, é melhor ser feliz ou ter razão? Porque muitas vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. Porque às vezes você pode estar correto, mas o outro quer achar que você está errado. Aí pode gerar uma grande confusão. Porque ele está 120 por hora, você está 80, você está no seu ser feliz tranquilamente ali, ele está errado. Então é esse contexto que gera muitas confusões. E aqui, o protocolo, ele garantia justiça e igualdade na igreja. Então, entre razão e ser feliz, é melhor ser feliz. Porque a razão nem sempre ela vai estar correta. Você pode estar certo, mas às vezes pode gerar, porque às vezes a sua opinião, a minha opinião, vai gerar o outro, que às vezes, se tiver 50 pessoas, 2 podem estar corretos, mas os outros não aceitam as ideias. Então é melhor você ser feliz e concordar com aquele entre aspas, para não haver o quê? Confusão. E aí depois, com o passar dos dias, do momento que a pessoa respondeu aquela pergunta, ela vai entendendo que ela precisa de mudança de vida. Então, esse homem de Deus aqui procurava justiça e igualdade. A próxima imagem.
Nicanor tinha responsabilidades significativas. Seu dever principal seria supervisionar a distribuição justa de alimentos. Ou seja, ele supervisionava, ele ia supervisionar aqui de forma correta. Tipo assim, uma pessoa ia ganhar 10, o outro ia ganhar 15. Se é 10, ia ser 10 para todo mundo. Quando você quis assistir um desenho bem engraçado, que na história o lobo e o pica-pau diz o seguinte, ó, 1 para você, 2, 3, 4 para mim. E aí a divisão está correta, mas no final pega toda a comida para si. Não é assim que Deus pede. Então ele agiu corretamente. Só um exemplo. Pode passar? Temos aqui Timon. O Timon garantia que as viúvas e outros necessitados recebessem o tratamento e apoio justo. Pode passar? Pármenas contribuiu para a fundação da igreja e serviu como exemplo de dedicação e fé. Percebeu? Pode passando aí? Nicolau de Antioquia, um prosélito, ou seja, ele era gentil, ele era de outra nação, mas entendeu quem é Jesus e veio para o judaísmo. Promovia a unidade, demonstrava o amor e serviço de Jesus por meio do serviço. Pode passando? E volta um pouquinho a outra imagem. Então, isso aqui, vocês percebem que ele procurava ajudar a igreja. Agora vamos à próxima pergunta. Quem foi a primeira diaconisa da Bíblia? Abra sua Bíblia em Romanos 16, versos 1 e 2. Vamos entender agora. Nós falamos sobre diácono, agora vamos falar um pouquinho sobre diaconisa. Quem foi a primeira diaconisa na história da igreja? Romanos, o texto está aí na tela, Romanos 16, verso 1 e depois o verso 2. Romanos 16, verso 1, verso 2. Fica a dica aí, para você que conheceu alguma jovem que pretende casar, pode colocar o nome da filha, por esse nome, que é um nome bonito. Romanos 16, 1 e 2, fala assim, ó. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Então, pode colocar o nome da menina de Febe. Aí você pegou o significado, vai ser bem interessante. Que está servindo a igreja de Secaia. Verso 2. Para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Vamos entender quem é a Febe. Pode passar para a gente aí. Febe é uma benfeitora de muitos, inclusive dele próprio, né? Do apóstolo Paulo. A palavra Febe quer dizer benfeitor, refere-se a alguém que oferece apoio financeiro. Ou seja, Febe ajudava na obra do Senhor. Todo recurso que ela tinha, ela ajudou na pregação da palavra de Deus. Esse é o significado do nome Febe. Pode passar? Bom, Febe era uma boa mulher, fiel seguidora de Jesus. Sua contribuição para a propagação do Evangelho de Jesus continuaria a incentivar os crentes de todo mundo. Aqui está uma foto dela, só para ter uma imagem. Claro que isso pode ser um pouquinho diferente, mas só para a gente ter uma alusão de como é que era no passado. Pode passar aí? Agora aqui, ó. Os apóstolos especificaram virtudes a ser consideradas, tá? Aí ele do diaconato. Boa reputação, cheio de espírito, cheio de sabedoria, demonstrar crescimento na fé, demonstrar cristianismo na vida familiar, demonstrar comportamento moral pessoal e público, demonstrar na vida a aceitação de Deus e da igreja. Isso aqui vale para as diaconisas e para o diaconato. Ou seja, diácono não é só organizar a igreja, mas é ajudar na pregação da palavra de Deus, visitação, dar estudos bíblicos, orar com as pessoas, ajudar as pessoas em todo o sentido. Então, cabe a você, membro da igreja também, que está me ouvindo aqui nessa manhã, a continuar o papel seu que você foi chamado, que eu fui chamado para a pregação da palavra de Deus. Ninguém fica de fora. Todos são convidados, todos são chamados a ajudar na palavra de Deus. Pode passar? Bom, qualificação aqui um pouco mais, boa reputação, está aqui em Atos, cheio de espírito, pleno de sabedoria, cheio de fé. Não vou ler esse texto que você pode ler em casa, tá? 1 Timóteo 3, 8 e 9.
pessoa de boa palavra, não dando muito ao vinho. O que é isso? Não é a pessoa que vai tomar bebida alcoólica, tá? Não está dizendo que agora aqui você vai beber vinho e vai ficar, não é isso. O sentido aqui é suco da uva. Mas quando você deixa a uva dias destilando ou fermentando, vai virar bebida alcoolizada. Então a Bíblia fala que a pessoa não deve tomar nenhuma bebida alcoólica. Mas a pessoa lá em Provérbios, né, Isaías está falando que eu posso tomar vinho, eu posso beber somente. Isso não existe. Você vai para 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 10, nosso corpo é templo de Deus. Você não deve beber, nem fumar, nem usar nenhum tipo de drogas, que é narcóticos. Então, aqui é esse contexto que ele está falando. Não dada muito vinho, não ganancioso pelo lucro desonesto. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho um sócio, só um exemplo, obviamente, e aí o lucro da empresa deu 10 mil reais. Mas eu falo para o meu sócio que o lucro deu 8 mil reais. Aí, obviamente, o meu sócio fala, então 4 mil é seu, 4 mil é meu. Mas eu já desembolsei 2 mil reais a mais para mim, estou errado, estou sendo desonesto. Então, se é 10 mil, é 5 mil para um, 5 mil para o outro. Então, ser de uma forma transparente, pessoa de palavra. Falou tal coisa que cumpre a palavra. Não dada muito vinho, não ganancioso pelo lucro desonesto. A próxima imagem. Ser guardião da fé. O que é ser guardião da fé? É você seguir as orientações da palavra de Deus. O que está escrito na palavra você segue. Você não tem que seguir a líder ou a pastor. Seguir a pessoa de Jesus Cristo e o manual que é a Bíblia Sagrada. Claro, respeitar todos, mas seguir a palavra de Deus e a Jesus Cristo. Além do mais, é experiente e provável, ou seja, procurar ter uma vida digna, irrepreensível, vida familiar cristã, educando bem os filhos e de sua casa, e firmeza na fé. Está aqui em 1 Timóteo 3, versículo 7 até o versículo 13. Não vou ler aqui agora, mas você pode ler em casa, você ganha tempo, a gente ganha tempo. Pode passando. Sei que diaconato é uma ordenança divina, tá? Mas hoje, quando se fala nesse cargo, a maioria só pensa em alguém para cuidar de ordem dos cultos. Diácono, diaconisa muito mais do que isso, tá? Pode passando aí. No Novo Testamento, a palavra, o termo diaconia, aparece 34 vezes. Forma verbal, diaconeia, servir, aparece 37 vezes. No substantivo diáconos, aparece 29 vezes. No sentido geral, o termo diácono é aplicado para o servo de um rei, Mateus 22, 13, quando falar que o rei mandou que todos vestissem uma veste nupcial, mas nem todo mundo vestiu aquela roupa. E aí no versículo 14 de Mateus 22 fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí vem aqui, ministros, Romanos 3, versículo 4, literalmente diáconos de Deus, isto é, aqueles que através dos quais Deus leva avante sua administração na terra. Então você foi chamado para servir, para pregar, para auxiliar, resumindo, para fazer tudo na obra da casa do Senhor. Então você não foi chamado apenas só para cumprir ritos, cumprir a ordenança da igreja. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus e preparar pessoas para o reino de Deus. Pergunta para a igreja: essa função é só do diácono ou é de todos? De todo mundo. Eu que estou aqui, você que está aí, somos de todos nós. Imagina você, com um clique, você manda um vídeo de algum pastor ou de alguém que fez uma reflexão da palavra de Deus para alguém, ou uma mensagem de texto. Você está pregando a palavra de Deus para alguém. Quantas pessoas são alcançadas? Por exemplo, no meu canal, por exemplo, a cada semana entre 2.000 a 4.000 pessoas, quase 5.000 pessoas, assistem o canal todas as semanas, todos os dias. Isso na média quase 15.000 pessoas por mês ou mais. Então imagina um tanto de pessoas que assistem, além de mim falando, tem outras pessoas que falam também pelo canal, pregando a palavra de Deus e alcançando pessoas. Então imagina você e eu, que vai ali, a gente entrega esse livro aqui, por exemplo, que é o livro do ano,
esse livro aqui, eu não sei quantos já tem, mas esse aqui é o livro do ano, que é Contagem Regressiva. Um livro que você entrega para alguém e você, ó, está aqui um presente para você. A pessoa, para mim, a pessoa fica surpresa, porque hoje em dia tudo é cobrado. Aqui você entrega um livro de graça para alguém, você está falando do amor de Deus para as pessoas. Pode passando aí para a gente. E aqui Paulo e outros, está aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, professores da religião cristã, chamados aqui o diácono de Jesus. 2 Coríntios 11, 23, Colossenses 1, 7. Esse texto aqui é 1 Timóteo, tá? Eu errei aqui. Então, 1 Timóteo 4, 6. Cristo, chamado de ministro de circuncisão, literalmente diácono, Romanos 15, 8, como dedicando-se para a salvação dos judeus. Então, ou seja, você e eu fomos chamados para ajudar as pessoas a serem salvas para o reino de Deus. Até o jovem que questão nessa manhã, seja ele você jovem de 10, 12, 8 anos ou 13 anos de idade, não importa a idade, ou mais, os irmãos aqui mais experientes, todos são chamados por Deus para ajudar na pregação da palavra do Senhor. Então, quais as 4 coisas que nós devemos ter para avançarmos nesse contexto? Primeira coisa é orar a Deus. A oração é fundamental sempre. Segunda coisa, estudar a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus vai ajudar eu e você a ter entendimento, a gente passar, a gente falar do amor de Jesus. A terceira coisa é estar nos cultos da igreja, seja ele sábado de manhã, domingo à noite ou quarta-feira à noite. E o último passo é você então testemunhar, falar, viver do amor de Jesus para as pessoas. Então a função do diácono e a diaconisa não vai além de vir com um belo uniforme, quando tem Santa Ceia, quando tem evento especial. A função do diácono, da diaconisa da igreja, vai muito mais além do que isso. Além de ajudar na ação social, também ajudar na pregação da palavra de Deus. Pode passando. Celebrar o diaconato é o ministério mais antigo do serviço planejado por Deus para a igreja. Pode passar. Diaconistas são servos de coração de Jesus e representa a ordem e acolhimento, repetindo o cuidado de Deus pelos seus filhos. Pode passando. A constante dedicação e o serviço fiel é um farol de luz e esperança. Pode passando. Já os diaconistas são mais do que servos da igreja, são exemplos vivos do amor de Jesus por meio do seu ministério. Eles se lembram que servir a outros está no cerne do Evangelho. Pode passar aí. Jesus é o quê? É o modelo supremo. Representa o diácono perfeito que veio para servir e não para ser servido. Tá? Pode passando. Característica de Jesus como modelo diaconal: serviço como estilo de vida, acolhimento aos marginalizados, humildade e sacrifício. Então ele cuidava das pessoas que tinham problemas e disponibilidade também. Pode passando. Agora vem a pergunta: quer ser um bom servo e mediador assim como Jesus? A pergunta é a resposta. Então sirva o teu próximo em suas necessidades. Não olhe para o homem, olhe para Cristo, que no culto vê o seu coração. Ser mediador entre Deus e os homens através do Espírito Santo é que em ti foi derramado com alto preço, pois quando o rei voltar, e voltará, ele retribuirá todo o trabalho que tem feito na casa de Deus. Ou seja, quando fala aqui que foi derramado, porque Cristo se doou na cruz do Calvário por você. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo que tinha para nos salvar. Pode passar aí. E aqui está, ó, que o Senhor continue abençoando a cada um da diaconisa, do diácono, a todos na missão de ajudar na salvação do reino de Deus. Pode passar aí. Não há nada mais nobre e exaltado do que a palavra de Deus, do que uma vida de serviço em favor do semelhante. Diácono e diaconisa são chamados por Deus para ter esse trabalho. Diácono, diaconato, servir. Diaconisa também. Abre asterisco, pode passar aí. Consagre-se a Deus de todo o coração e busque dele sabedoria e capacitação para a realização da sua obra.
Pode passar? Porque Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hebreus 6, verso 10. Pode passar? Vivemos por mais elevada esperança, salvação, vida eterna, felicidade completa, tudo conectado a Jesus. Pode passar? E Deus está no controle de todo esse planeta que estamos vivendo hoje. Estarei contigo até o final dos tempos. Palavra de Jesus, Mateus 28, 20. Pode passando? E Jesus está voltando para buscar quem? Buscar nós. Pode passando? O céu é nosso destino, vida eterna. Eu sempre estarei com vocês. Palavra de Cristo. Pode passando? E em breve nós estaremos no céu com Jesus para sempre. Eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Essa deve ser a minha e a sua, a nossa oração. Você já conhece esse texto, mas aqui fala bem claro que nós devemos ter isso como a nossa oração, como nosso lema, nosso cristão, porque Jesus está prestes a buscar a cada um de nós. Em breve Ele voltará e nos ajudará a termos uma vida completa e feliz. Sabe? Porque Deus Ele quer que nós tenhamos uma igreja unida, uma igreja cooperando como instrumento humano com o divino, e assim levar as boas novas da graça, que é Jesus, a todas as pessoas, e preparar essas pessoas para o reino celestial de Jesus. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. O convite da graça de Cristo é que eu e você procuremos, pela graça dele, servi-lo, nos preparando para um dia estar com ele no céu, onde nunca mais haverá morte, dor e pranto. E nós vamos ser felizes. Aí não vai ter essa questão: ó, eu sou melhor do que você, eu sou maior do que você, eu sou o seu superior. Eu falei assim: não vai existir mais nada disso, porque todo mundo vai ser igual para com Jesus. Não importa onde você veio, não importa o nível, talvez cultural, ou talvez financeiro, ou acadêmico, não importa nada disso. O que importa é que nós fomos lavados, redimidos pela graça e pelo sangue de quem? De Jesus Cristo. O meu apelo nessa manhã é o seguinte: enquanto eu canto a última mensagem dessa manhã, meu apelo para você é o seguinte: Jesus quer fazer de você uma nova pessoa, quer fazer de mim uma nova pessoa em Jesus Cristo. A pergunta é: quando você aceita isso nessa manhã? Então, enquanto ele canta, gostaria que você pensasse nesse aspecto agora. Se Jesus voltar, você quer ser apenas um diácono que vem apenas para cumprir ritos da igreja, ou você quer ser uma pessoa guiada e dirigida por Deus? Que Deus abençoe você, irmão e irmã. Que Deus abençoe você, juvenil, criança. Que Deus abençoe você, diácono e diaconisa, para que juntos possamos cada dia nos preparar para a volta de Jesus. E assim possamos em breve receber dele a coroa da vida, porque ele está muito perto para voltar. Não precisa te falar muita coisa. A gente vê cada dia, os dias estão passando rápido, horas passando rápido. O mês de abril já está caminhando já para o seu final. Daqui a pouco maio, daqui a pouco junho, daqui a pouco dezembro. Aí em dezembro eu volto aqui para estar com você novamente.
Posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feito meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amém. Eu quero chamar aqui o diácono da igreja, a diaconisa também. Quem apoia o diaconisa pode vir também. Você que apoia o diácono, tem mais alguém?
Aqui o João, Marcos. Chega mais para cá. Quem mais? Tem mais alguém? Eu já vi da Japonesa. Adriana, Jana também agora, vem para cá. Amigo do Carnaval da Chile, você entender o que é isso? São pessoas que apoiam o trabalho da igreja. São líderes, diaconistas, e tem os membros da igreja também que apoiam o trabalho do Senhor. Muito bem. Agora o meu segundo apelo. O segundo apelo é para você que está aqui nessa manhã, que entendeu o recado, mas se quer se comprometer com Deus na pregação da palavra do Senhor. Quantos querem fazer isso? Amém? Esse último convite. Para você que está recomeçando a sua caminhada da fé. Você deseja vir aqui à frente para a gente orar por você? Então vem aqui em nome de Deus. Pode vir acompanhar com a sua mãe, com a sua tia, fica à vontade, vem aqui também. E último convite, para nós, membros da igreja, vocês têm um desejo, eu, o Daniel também, juntos a gente permanecer firme com Deus até a volta de Jesus? Nossos jovens também? Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Pode subir aqui e ficar aqui em cima também. Pode chegar para cá, se quiser ficar mais aqui atrás também, mais um pedacinho, chega aqui. Como o João cantou a última mensagem, né? Glórias ao Senhor. Glórias a Deus porque Ele se doou na cruz para salvar a mim e você. Glórias a Deus porque Ele continua como intercessor, advogado e breve voltará para salvar cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, sua casa. Leve isso aqui para você, se você já tem essa revista, vídeo de saúde para levar também. E que Deus abençoe a vida de cada irmã, abençoe os jovens. Quando chegou aqui o grupo dos 7, né, eu fiquei observando, esses aqui são futuros jovens dessa igreja. Bom, claro, estão crescendo, né? Qual é a idade de vocês aí? 13 anos ou 12 anos? 12, né? 12, 13 anos de idade, não é isso? 12, 13, então está na boa idade. 8 e 13? Então tá bom, está na faixa etária boa, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse Deus abençoe vocês. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque um dia nós estaremos contigo no céu. Claro que vamos ter lutas, como a gente já tem, vamos ter batalhas, como já temos. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa continuar ajudando a nós nessa caminhada, nesse processo rumo a Canaã dos céus. Ó querido Jesus, seja o nosso amigo, seja o nosso diretor, seja o Senhor e Salvador de cada um de nós. Abraça-nos, perdoa, restaura. Peço-te humildemente, ó Pai, que o Senhor possa tomar conta da nossa vida, dirigir os nossos passos, abençoando a cada diácono, diaconisa dessa igreja, membro dessa igreja, líder dessa igreja, abençoando também nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, pessoas que um dia estavam lá, está retornando para os seus braços, ó Deus, que o Senhor Deus continue dando força, vigor, paz, fé, perseverança, ânimo e coragem, e acima de tudo, que cada um de nós possamos nos preparar e preparar outros para a volta de Jesus. Perdoe os nossos pecados, reconsagra a nossa vida em Tuas mãos e abençoe a cada pessoa nessa manhã aqui hoje, para que receba uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Perdoa cada um de nós e nos dê a Tua paz, e obrigado por tudo. E assim, todos juntos, vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso a cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, um bom sábado, um bom almoço, que a graça e o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês e até o nosso próximo encontro.